Olá, sexto ano. Espero que todo mundo esteja bem. Espero que vocês tenham aproveitado esse descanso. E vamos continuar, então, com o nosso conteúdo de ciências, beleza? Então, continuando, na última aula a gente viu as propriedades específicas da matéria, parte 1. Ou seja, a gente viu sobre a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição dos materiais, certo? É um assunto bem importante. Agora a gente vai ver outras propriedades específicas que a matéria tem, que eu citei naquela aula, tá? Como, por exemplo, a solubilidade, a dureza, a tenacidade. Então, a gente vai ver a seguir o que são essas palavrinhas, o que significa, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro sobre a densidade dos materiais. O que significa eu dizer que um material é mais denso ou menos denso do que o outro, tá? Isso vai ter relação entre a massa e o volume daquele corpo, tá? A gente já viu os conceitos de corpo, matéria, de massa, de volume, então vamos relembrar, tá? Por isso que é importante a gente entender esses conceitos. Então, a densidade, ela tem a ver com a massa, ou seja, do que aquele corpo é composto, e também o volume que aquele corpo vai ocupar, ou seja, o espaço que aquela massa vai ocupar. Essa relação entre um e outro, eu tenho então a densidade daquele corpo, beleza? E a gente pode representar isso com uma continha matemática bem simples, tá? Que é a densidade vai ser igual a massa dividido pelo volume, ou seja, o que aquele corpo contém pelo espaço que ele vai ocupar, tá? Por exemplo, eu tenho um copo de água, tem 100 ml de água, então lembrando também as unidades que a gente usa para representar os materiais, tá? Por exemplo, grama, a gente usa para representar massa, e ml, que a gente usa para representar volume, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu tenho um copo de água com 100 ml de água, que é o volume, é o espaço, né? Uma pedra de 200 gramas, que é a massa, tá? A pedra é composta de 200 gramas de massa. E o volume do local é composto de 100 ml de água. Eu coloco essa pedrinha dentro dessa água. Como eu vou saber qual é a densidade da pedrinha, tá? Então, a densidade vai ser, aí eu substituo o valor da massa, que nem aqui, ó, nessa formulazinha aqui, eu vou substituir o valor, tá? Então, a massa, quanto é da pedrinha? 200, então eu coloco 200 aqui em cima. E o volume quanto é? 100 ml, coloco 100 aqui embaixo. E eu vou dividir um pelo outro e então eu vou ter a densidade, tá? É bem simples. Então, 200 gramas dividido por 100 ml de água vai me dar 2 gramas por ml. Ou seja, a cada 1 ml de água, eu tenho 2 gramas de pedrinha, no caso, né? Da massa. Então, isso é a densidade. A densidade é 2 gramas por ml. Essa é a densidade da pedrinha em um copo de água. Se a pedrinha for maior, a densidade vai ser maior, certo? E também vai depender do volume, vai depender das características também dessa água, tá? Se é uma água pura, se não é. Então, esse valor aqui final, ele vai mudar dependendo das características daquilo que eu estou observando, tá bom? Mas a densidade é essa relação. Então, quando eu digo que a água mais densa, menos densa, é essa relação. É o que compõe aquele corpo e o espaço que ele está ocupando. Beleza? Tem substâncias que têm densidades diferentes, tá? Então, a densidade eu só vou conseguir obter a densidade de algo, saber a densidade de algo, se essas substâncias forem diferentes uma da outra, certo? Ou seja, quando eu tenho substâncias diferentes compondo aquele lugar, aquele espaço, eu tenho então misturas. Se as substâncias têm densidades diferentes, elas têm características também diferentes. Então, é uma mistura heterogênea, como, por exemplo, o óleo e a água, certo? Então, o óleo, quando a gente coloca óleo
num copo de água, a gente observa que o óleo não vai se misturar à água, certo? Isso quer dizer o quê? Que a água é mais densa do que o óleo. O óleo, ele é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais menos denso do que a água, por isso que ele fica em cima. Então, quando algo é mais denso, ele tende a se depositar no fundo. Então, por exemplo, se eu colocar uma pedra na água, a pedra que é mais densa, é mais pesada, tem mais massa, ela vai ir para o fundo do copo. Mas o óleo não. O óleo, ele é bem mais leve. Ele tem menos massa do que a água. Então, por isso que ele fica na parte de cima e ele não se mistura. Então, num copo com óleo e com água, eu tenho uma mistura heterogênea, onde o óleo é menos denso do que a água. Por isso que o óleo fica mais na superfície, ele não vai se misturar, porque a água tem mais massa pelo espaço que ela ocupa mais espaço, portanto tem mais massa, então por isso que a água vai ficar mais no fundo e o óleo vai ficar na superfície, beleza? Em relação à tenacidade, essa palavrinha pode ser nova para vocês. Tenacidade, o que significa essa palavrinha? Também é uma característica, também é uma propriedade de um material, tá? E significa o seguinte, que é a capacidade que um material tem de absorver energia até a sua ruptura, ou seja, a sua quebra. O que quer dizer absorver energia? Porque energia pode ser temperatura, a energia pode ser uma batida, é uma energia, é uma força, é qualquer tipo de força, tá? Então, quando o material recebe qualquer tipo de força, ele vai absorver essa força, ou seja, ele vai sentir essa força, tá? Então, quanto mais tenaz, que eu digo, quando o material ele tem uma tenacidade alta, eu digo que ele é mais tenaz. Então, quanto mais tenaz é um objeto, mais absorção de força ele vai obter. Então, quanto maior a força que desse material, quanto maior força absorvida por esse material, mais tenaz ele vai ser. Então, por exemplo, uma madeira, um pedaço de madeira, que nem aqui na imagem. Ele vai observar uma força, por exemplo, um martelo. Um martelo vai bater ali e é uma força. Essa madeira vai absorver essa força, esse trauma, essa batida, certo? E até um determinado momento, quanto mais forte for essa batida, mais chance de quebrar essa madeira vai ter, certo? Mas já uma barra de metal, por exemplo, de ferro, se ela também receber uma martelada com mais força, o metal vai ser muito mais difícil de se quebrar do que a madeira, certo? Isso quer dizer que o metal é mais tenaz, ou seja, ele precisa de absorver muito mais força para ser quebrado, ok? Em relação à dureza, o que quer dizer que a dureza de determinado material? O que quer dizer quando eu digo que um material é mais duro do que o outro? É a capacidade que o material tem de riscar outros materiais. Isso mesmo, de causar danos a outros materiais. Aí sim eu digo que ele tem uma dureza maior. Então, quanto maior a dureza do material, maior a capacidade de riscar outros materiais. Essa dureza, ela é medida da seguinte forma. Tem várias formas, na verdade, de se medir a dureza dos materiais, mas a mais comum na física é a escala de Mohs, tá? Que ela, então, vai definir de ordem crescente, ou seja, 1 a 10, por exemplo. O 1 é um material menos duro, ou seja, que tem menor capacidade de riscar outros materiais. E 10 é um material que tem maior capacidade de riscar qualquer um dos outros materiais anteriores. Por exemplo, aqui, nessa primeira imagem aqui à esquerda, eu tenho esse material aqui, ó, que na escala de Mohs, a dureza dele é 1, igual a 1. Ou seja, é um material que quase não risca nenhum outro material, tá? Ele é um material, dentre esses 10 materiais aqui, ó,
listados nesse quadro, talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, quartzo, topázio, corindo, diamante, dentre esses 10, o talco, que é essa imagem aqui, ó, fragmento de um mineral, talco, ele é o que tem menor capacidade de riscar qualquer outro desses materiais aqui. Já aqui no lado direito, eu tenho uma pedra lapidada aqui, que é o diamante. O diamante, aqui na escala de Mohs, ele é o número 10, ou seja, o diamante, eu posso dizer que a dureza do diamante é a maior de todas, ou seja, o diamante ele tem capacidade de riscar qualquer um desses outros minerais aqui listados. Ok? Então, a dureza do material, ele vai depender muito da sua composição, certo? E ele tem várias formas de se medir a dureza de material. A mais usada é a escala de Mohs, que é um exemplo só de se medir isso. Também tem como medir, levando em consideração a composição do material, tá? Tem várias formas, mas o mais importante é a gente entender que dureza tem a ver com essa capacidade de material riscar outros materiais, porque se ele causa danos a outros materiais, quer dizer que ele tem muito mais potência, ele tem muita mais capacidade, muito mais dureza, certo? Em relação à solubilidade, tá? Deixa eu diminuir aqui. Em relação à solubilidade, o que quer dizer, o que eu quero dizer quando eu digo que um material é mais solúvel do que outro? Tem a ver com essa propriedade específica da matéria. É a capacidade que uma substância tem de se dissolver em outra substância. Então, quanto mais facilmente essa substância se dissolve, ou seja, o que quer dizer dissolve? Desmanchar, se desfazer, tá? Então, quanto maior capacidade essa substância tem de se dissolver em outra, então maior será a sua solubilidade. Ok? Diversos fatores podem afetar, né, interferir nessa solubilidade, nessa capacidade de dissolver os materiais. Vai depender da temperatura com que esses materiais estejam submetidos, vai depender da natureza dessa substância, do que ela é composta, das duas substâncias, né, da que vai ser dissolvida e do solvente, que a gente chama de soluto, é aquilo que vai ser dissolvido, e solvente é aquilo que vai, onde aquilo vai se dissolver, certo? E a quantidade também de cada um. Então, a quantidade de cada substância dessa também vai interferir. Então, eu preciso saber as propriedades específicas de cada matéria para eu dizer que algo é mais solúvel do que outro, certo? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo que a gente já viu de substância homogênea, que é uma substância onde eu tenho água e açúcar dissolvido. Eu não consigo observar o açúcar aqui, o açúcar está totalmente dissolvido na água. Então, eu tenho uma mistura homogênea. Então, como o açúcar foi totalmente dissolvido na água, eu digo que a solubilidade do açúcar é muito alta, porque ele consegue se dissolver, se desmanchar em outra substância, certo? Já aqui do lado, eu tenho uma mistura heterogênea composta por água, óleo e areia. Então, eu percebo que o óleo, como a gente viu, ele tem uma densidade menor que a água, então ele não vai se misturar, não vai se dissolver na água. Assim como a areia, os grãos de areia, eles são muito grandes, né? Então, a areia não consegue se dissolver na água. Então, aqui eu tenho uma mistura heterogênea, certo? Então, isso quer dizer que o óleo e a areia têm baixa solubilidade, porque eles não conseguem se dissolver nessa substância, no caso a água aqui, tá? Que está no meio deles. Então, eu sabendo as características do óleo, sabendo as características da areia e sabendo as características da água, eu consigo observar, então, eu posso dizer com certeza que o óleo não se dissolveu na água, portanto, o óleo tem baixa solubilidade. E a areia também, certo? Isso é mais tranquilo, né?
Então, pessoal, por hoje é isso. A próxima aula a gente vai terminar de ver as propriedades específicas da matéria, que são mais interessantes, que falam sobre o gosto, sobre a textura, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre alimentos e que também são propriedades específicas da matéria. Então, vai ter a parte 3, a aula sobre propriedades específicas, parte 3. Desejo a vocês um bom retorno, então, das mini férias que a gente teve aí, descanso, né? Espero que vocês tenham descansado. E agora vamos voltar, porque agora não estamos mais de férias, voltamos para as aulas, atividades. Um bom retorno para vocês, que tenhamos um ótimo ano, segunda parte do ano, né? E até a próxima aula, então, tá bom? Tchau, tchau, até mais.